estamos aqui com o professor e doutor Anthony Young, um dos mais renomados médicos, que vai falar um pouco da sua experiência profissional no que diz respeito ao uso de drogas. Meu nome é professor Dr. Anthony Wong, ou Dr. Anthony Wong apenas. Meu nome está aqui nessa lapela, se vocês puderem ver. Tá? É meio fácil de lembrar, é ANTHONYWONG. Eu sou professor de toxicologia clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sou diretor médico do Centro de Assistência Toxicológica do mesmo hospital. Eu sou vice-presidente do Fórum Internacional de Testagem de Álcool e Drogas e sou membro assessor da Organização Mundial de Saúde na área de segurança de medicamentos. Doutor, por mais de 25 anos eu pude acompanhar o trabalho das nossas forças de segurança no combate ao tráfico de drogas. Em muitas situações eu presenciei prisões de indivíduos nitidamente alterados. O senhor acredita que o uso dessas drogas possa encorajar essas pessoas no cometimento de crimes? Essa sua constatação é absolutamente correta, é 100%. Nós temos dados mostrando que a criminalidade está intimamente relacionada ao consumo de droga e álcool. Atualmente, muito mais drogas do que o álcool. Então, nós temos já estudos anteriores mostrando que mais de 70%, 80% das pessoas aprisionadas dentro dos complexos prisionais, tipo Carandiru, etc., haviam traços ou presença de cocaína na urina ou nos dejetos deles, certo? Então, e a criminalidade hoje, a violência nas grandes cidades está 100%, certo? Está correlacionado com o consumo de crack. Onde há crack, há violência. Onde há crack, há essa morte. Etc. A grande mortandade, vamos dizer assim, nas grandes capitais, no mundo inteiro, mas infelizmente muito mais Brasil, em especial grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, está certamente ligado. Como causa, porque rouba para comprar drogas, ou então como agravamento, porque o uso de drogas faz com que aquele ato de violência seja maior. Há cerca de 20 anos atrás, eu fui entrevistado por uma grande emissora de televisão e naquela época o entrevistador estava perguntando para mim, o senhor já ouviu falar de crack? Eu falei, sim, claro. Bom, o senhor foi a primeira pessoa que consegue me dar a resposta positiva. Imagine, 20 anos atrás, era a única pessoa que falava sobre crack. E eu fiz uma previsão, que está inclusive registrado em vídeo, eu falei assim, se essa substância for liberado ou de alguma forma tornar-se, ao chegar às ruas das nossas cidades, isso será o fim da sociedade como tal. Será exatamente o aumento da violência. Foram proféticos, até depois nós levantamos isso de novo. E realmente é isso. O crack é uma droga que incita a violência por ser um excitante, mas ele também eleva a violência porque a pessoa fica irremediavelmente viciado a ela. É uma das substâncias que mais rapidamente causa dependência e mais intensamente faz a pessoa procurar usá-lo. A pessoa que usa crack, ele tem uma grande risco de morrer. Mas assim, 85%, 90% deles morrem dentro de 2 anos. De duas maneiras. Ou do próprio efeito do crack, que é uma droga extremamente potente, leva a alterações cardíacas, convulsões e outros problemas, e a possibilidade de sofrer acidentes, ou então ele morre na mão do traficante, porque ele fica tão viciado e incorre uma dívida tão grande que é impagável. E então aí o traficante tem que matá-lo. Então o crack tem essa característica. Então por causa disso também leva violência. Com medo de morrer na mão do traficante porque não tem dinheiro para pagar, ele mata e rouba outras pessoas para obter dinheiro. O usuário de crack está totalmente alheio a qualquer reflexo ou qualquer freio social. Ele vive pelo crack. A vida dele é o crack. Então, para ele não tem mais a noção do que é valor. Certo? O valor dele é necessitar crack. Então ele mata por causa de um relógio, por causa de um celular, por causa do celular, ou qualquer outra porcaria para conseguir comprar pedrinhas de crack. Certo? Então é por causa disso que tanta mortalidade, na minha opinião, e até hoje, pode ser muitos psiquiatras não concordam, a única maneira de nós coibirmos o uso de crack é internar essas pessoas contra a sua própria vontade. Ou forçosamente, ou obrigatoriamente, ou através de um convencimento muito forte.
Nós não podemos deixar o usuário de crack livre nas ruas. Enquanto ele estiver livre, haverá essa matança, certo, enorme em São Paulo, no Rio de Janeiro e nas grandes cidades. Não há um único município no Brasil que esteja alheio a essa epidemia de crack. O Brasil é o maior consumidor mundial de crack. É o maior, número 1. Doutor, o senhor acompanhou vários casos de dependentes de drogas. O senhor pode falar um pouquinho do sofrimento das famílias? Bom, eu mudaria um pouquinho essa pergunta de uma forma assim. O sofrimento de qualquer pessoa que tem um dependente de droga dentro da sua família. Essa droga pode ser um álcool, pode ser até maconha, pode ser anfetamina, ice, metil, etc. E pode ser crack, certo? A única diferença é a intensidade e a velocidade com que esse usuário de droga chega até o fundo do poço, se é que há algum fundo desse poço, certo? Então, por exemplo, a pessoa que usa álcool pode levar décadas para chegar a uma dependência, e nós sabemos que o álcool hoje é a maior causa de violência doméstica, certo? O álcool é uma das principais causas de acidente nas rodovias, nas ruas de uma grande cidade. Mas isso pode levar algum tempo, algumas décadas. O crack não. O crack leva uma dependência rapidamente. Depois da 5ª ou 6ª experiência com a pedrinha de crack, essa pessoa já está irremediavelmente viciado à pedra de crack. E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos hoje está vivendo uma epidemia de opioides, certo? E 90% das casos de opioides nos Estados Unidos é causado por um único remédio, chamado oxicodona, oximorfina, certo? E então, esses duas substâncias é que causaram essa epidemia nos Estados Unidos. Oxicodona, se alguém não lembrar, era o remedinho do Dr. House, naquele filme, aquele seriado de médicos. Então, lá nos Estados Unidos morrem, por hora, 91 pessoas. Por ano, morrem entre 50 e 60 mil pessoas por ano devido à epidemia de opioides nos Estados Unidos. Então, e exatamente tem uma semelhança ao crack em que ele leva a pessoa a viciar rapidamente. Ele difere o crack, porque o crack leva a pessoa a uma psicose, uma agitação, por ser um estimulante, enquanto o oxicodona, que infelizmente a Anvisa permitiu a sua registro no Brasil, certo? Ele leva o contrário, a pessoa fica apática, porque por ser o derivado da morfina ou do ópio sintético, ele leva a pessoa a displicência, a não vontade de trabalhar e também, então ele acaba morrendo por overdose. Geralmente a pessoa de oxicodona não é violento, certo? Ele pode ter alguma violência, mas não é tão violento, enquanto que a pessoa que usa crack é extremamente violento justamente pelo seu efeito. Um é estimulante e outro é um depressor. Agora, a família sofre muito. Primeiro porque a pessoa, então, vê a pessoa cada vez ficando mais dependente, mais fragilizado, não consegue fazer mais nada, a não pensar naquilo. Segundo, porque começa a roubar primeiro da sua família e depois começa a roubar das outras pessoas. Depois a pessoa é totalmente, não consegue trabalhar mais. Ele fica só pensando, então fica inútil, preguiçoso, certo? E fica o tempo em casa. Quando sai de casa é para procurar pedra ou droga e volta. E se houver alguma contestação da família, ele briga, agride, atos de violência contra os pais ou contra as pessoas de idade. E finalmente, o sofrimento dos pais. Ao ver um filho ou filha que ele deu tanto incentivo, deu tanto estímulo, certo? Investiu tanto na formação da carreira, no caráter das pessoas, passar a ser uma pessoa que tem menos vida do que um saco de feijão, vamos dizer assim, tá certo? Então, e a esperança de todo pai é que ele consiga sair da droga, sair desse caminho. E fica naquela esperança de que ele vai sair. E esse, então, talvez seja o maior sofrimento, né? Ter esperança num caso que não tem esperança. É possível tratar uma pessoa e voltar? Sem dúvida. Mas quanto mais tarde for esse socorro, quanto mais tarde for esse auxílio, será muito mais difícil, porque o vício enrasa, fica entra nas entranhas mais profundas da pessoa e é muito mais difícil extirpar. Então, para impedir isso, é a prevenção, ou seja, não deixa
o jovem entrar em contato com a droga. E se entrou em contato com a droga, corte imediatamente, certo, todas as condições que possa ser utilizado. Então a pergunta é, mas puxa vida, então eu tenho que ser forçoso e eu tenho que puni-lo, Sim, é melhor puni-lo agora, para que ele volte ao caminho certo, do que você ser punido mais tarde por não ter feito isso. Aquela pergunta, e se? What if? E se eu tivesse feito isso? E se? Isso vai ser uma tortura para o resto da vida e que não tem mais resposta porque já passou da curva de recuperação. Doutor, qual a expectativa de vida para um usuário de crack e de outras drogas? Bom, lembra de uma coisa? Lembra cigarro? Então, década 20, 30, 40, 50, 70, até a década de 80, fumar cigarro era chique, certo? Não foi legal, cinema apresentava e tudo, certo? E aí as pessoas que fumavam tinham uma vida encurtada por problemas respiratórios pulmonares, né? Enfisema, bronquite inflamatória, problema cardíaco, hipertensão, etc. E, eventualmente, uma porcentagem dessas pessoas acabam evoluindo para a morte ou uma doença grave, como câncer, câncer de pulmão e câncer de outros órgãos. Essa evolução do cigarro, é a mesma evolução com pequenas modificações nas outras drogas. Fumar maconha? Mata. Não mata tragicamente como no caso do cigarro. Mas a pessoa jovem que fuma maconha leva uma vida totalmente sem motivação. E fica uma pessoa que teria uma meta possível mais elevado e ele resolve que ele aceita uma coisa muito pior. Então, poderia ser um grande cientista, acaba virando um lixeiro. É vida, mas não tem a mesma satisfação, talvez. A pessoa que usa cocaína, certo? Ele pode morrer de HIV, certo? De doenças do AIDS, pode morrer de hepatite e pode morrer de um infarto do coração, certo? De repente. Ou então ele vai morrer mais tarde simplesmente porque ele causa demência, paranoia, alterações psiquiátricas graves. E a pessoa que vai usar crack, bom, nós sabemos que a média vida dessas pessoas não passa de 5 anos, certo? A média não passa de 5 anos. Então, a pessoa que usa droga, de uma maneira ou outra, vai encurtar a sua vida. Vai encurtar um terço, metade, ou pode encurtar até 10 vezes mais. Dependendo da droga, dependendo do corpo da pessoa e dependendo da intensidade em que ele está viciado e depender de uma droga. Doutor, nós vivemos uma situação bastante comum nos dias de hoje, que são as festas, as raves, os famosos pancadões, que têm uma grande aglomeração de pessoas. Normalmente, jovens que são aliciados por traficantes que vendem uma falsa sensação de aventura e adrenalina. Quais são os efeitos dessas substâncias e as consequências no futuro? Bom, existe um paralelismo na história passada com cigarro, antes dessas drogas ilegais entrarem no mercado. As grandes redes, as grandes fabricantes de cigarro, tinham aquela amostrinha de cigarro, de 5 cigarros, e distribuíam nessas festinhas de jovens. Por quê? Porque era óbvio, é claro, que quanto mais jovem a pessoa usar o cigarro, mais rapidamente e mais intensamente a pessoa ficava viciada. Isso é uma verdade biológica, não é achismo, é biológico. Se qualquer pessoa com menos de 18 anos que experimenta substâncias psicoativas que podem levar à dependência, álcool, cigarro, maconha, cocaína, etc., quando é menos de 18 anos, ele fica se viciado rapidamente e muito mais intensamente. De tal maneira que quando ele resolve largar o cigarro, esse vício, é infinitamente, a palavra é infinitamente mais difícil do que se ele experimentasse essa substância depois dos 20 anos. É por causa disso que os países do primeiro mundo é proibido beber antes dos 21, é proibido cigarro antes dos 18. Justamente porque sabe-se, antes dessa idade, é muito mais rápido, muito mais fácil criar a dependência. Okay? Então, eles davam esse cigarro para os jovens, justamente investindo, sabendo que esses, ao fumar com 14, 15 anos, eram seus clientes, certo? Por toda a vida. E a mesma coisa está acontecendo com drogas. Nessa Lollapalooza, o traficante vai oferecer para quem tem experiência, mas vai oferecer por um preço muito mais barato, ou até mais vantajoso, para quem tem menos de 18 anos. Sabendo que ali ele está um cliente, certo? Um cliente... Um cliente em potencial. Não, desculpa, tem outra palavra, desculpa.
Porque ali seria, ele teria um cliente para toda a vida, certo? E fiel, fidelizando esse cliente, porque ele sabe que nessa idade essa pessoa vai tornar-se viciado muito mais rapidamente, muito mais intensamente e por muito mais tempo. Okay? A segunda coisa que é muito importante é que entre jovens, principalmente, tem espírito de grupo, espírito de corpo. Enquanto a pessoa, depois de uma certa idade, geralmente fuma ou cheira maconha sozinho, certo? Ou então cheira cocaína sozinho, antes dos 20 anos, eles fazem gangue, em grupo, certo? Existe uma transmissão ou alguma coisa de ação em conjunto que faz com que aquilo seja também mais prazerosa e principalmente são mais corajosos em grupo do que individualmente. Isso faz com que aumente a quantidade, aumente a frequência, certo? E facilita, porque o grupo se protege um do outro. É claro isso, acho que todo mundo sabe disso. Então, e também, por outro lado, esse mesmo espírito grupo deve ser utilizado pelos pais que estão preocupados com seus filhos, para que seus filhos entrem em grupos onde a droga não tem possibilidade de entrar. Então, eu funciono dos dois lados, porque esse sentido tribal do adolescente e do adulto jovem é justamente um fator de risco, mas também é um fator de proteção. Agora, nessas festas, é como se estimulado o uso de drogas, tanto pelos atores, pelos cantores, em prosa, em canção, ou então facilitado pelo próprio exemplo dessas pessoas que são modelos ou êmulos dos jovens, mas também pela facilidade com que os traficantes circulam aí, sem a menor fiscalização, sob as barbas das nossas autoridades, até com a facilitação pelas nossas autoridades, que até protegem, de uma certa forma, esses traficantes. Então, é onde vai. A música é legal, fumando, a pessoa relaxa ou aguça os sentidos de perceber melhor o estímulo sonoro, o estímulo visual, tá certo? E, obviamente, também dentro de um ambiente de facilitação em que as pessoas podem abusar das drogas. O que acontece? É um local que um dia muitos jovens começam a ter a sua primeira experiência com drogas, certo? E isso é trágico, porque nós sabemos que quanto mais jovem a pessoa que experimenta uma substância psicoativa, mais rapidamente, mais intensamente, vai se tornar-se viciado. A reação de um jovem com menos de 20 anos à droga é completamente diferente das consequências, as sequelas, por uma pessoa acima de 22 anos que for usar droga pela primeira vez. Doutor, o senhor pode falar um pouquinho dos efeitos de cada uma dessas substâncias? Bom, cada droga tem um efeito específico, né? A maconha é um relaxante, é um alucinógeno, mas relaxante. Antes de entrar no caso de cada droga, o efeito das drogas, o último estudo científico sobre como as drogas agem, demonstra um padrão extremamente repetitivo. As drogas agem, em primeiro lugar, aumentando a vontade de usar mais. Então, essa é a primeira, é chamada memória eufórica. Então, ao usar uma droga pela primeira vez, pode não ser agradável. Aliás, quem fumou pela primeira vez sabe que tossiu, que quase saiu até os olhos, né? Tá certo? Mas ele largou uma impressão na pessoa que quando a segunda vez ele tiver contato, aquela sensação desagradável é apagado. E ele passa a ter uma... Opa, mas que legal, não sabia que era tão legal. A primeira geralmente é traumática, a segunda vez geralmente é agradável. E com isso, com essa memória eufórica, a pessoa que é facilitada pela secreção de uma substância chamada dopamina, que aumenta esse valor, essa lembrança agradável. Então, na terceira vez que tiver contato, que seja depois de 5 dias, uma semana, até um mês depois, aí ele ainda aumenta ainda, certo? E ele potencializa esse efeito prazeroso. Bom, aí acabou, né? Aí, cada vez mais que usa aquela substância, ele passa a ser uma reação profunda, intensa, impagável, certo? E que então faz com que a pessoa tenha vontade de fumar uma quarta, quinta, sexta, sétima e assim, até ele tornar-se viciado. Então isso tudo começa em companhia de outros, certo? Que fumam, bebem e fazem música conjuntamente, e aí então depois um passo. Esse passo é 100% em todas as pessoas que acabam usando droga. O que os jovens não sabem é que a consequência no seu cérebro, no seu coração,
antes de completar uma idade, certo? É extremamente danosa quando comparado aos efeitos de uma pessoa de adulto. Então, o caso desses é o típico é maconha. O maconha no homem adulto e no jovem é o mesmo, ele relaxa, certo? Só que no hora que fuma maconha, há uma diminuição da circulação sanguínea no cérebro, certo? E cada vez que fuma maconha de novo, essa diminuição de circulação de sangue é aumentada, é repetida e às vezes até intensificada. O que isso significa? Que há uma diminuição de circuito cerebral de sangue, a pessoa entra numa hipometabolismo, ele fica com sono, fica tranquilo, tá certo? E com isso, nesse mesmo momento, ele estimula a formação de dopamina e outros fatores que aumentam a vontade de fumar, tá certo? Então, esse circuito repetitivamente faz com que a pessoa eventualmente acaba viciando e não sabe viver sem ela. E o principal em jovens é que ele provoca uma diminuição desse fluxo sanguíneo, a pessoa, o cérebro, então, não consegue incorporar isso à memória. Então, você sabe que a pessoa que fuma maconha, quando jovem, a memória fica mais fraca e, eventualmente, então, a pessoa fica viciada. Muito mais rapidamente na pessoa com menos de 8 anos do que uma pessoa acima de 20 anos. Bom, pessoal, espero que essas explicações sobre as consequências do uso de drogas por esse renomado médico, que é professor e doutor, possa ajudar de alguma forma os jovens e as famílias a se prevenirem do mal que essas substâncias fazem à sociedade.